Pois, eu comecei a ler ele ontem, chegou ontem às 2 horas. E eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, né? O livro, o teu livro tem escritos seus de 95, né, até 2013, e é impressionante coisas assim que a gente lê que são tão atuais, né? Você falando coisas que já estavam acontecendo há um tempão e completamente à margem, né? Como a maioria das coisas que continua acontecendo, né? Sim, sim, sim. E nós estamos aqui nós estamos conversando aqui com o Alex, um pessoal com o Banadés, sobre vários assuntos que a gente tinha que abordar aqui, que eu acho que seriam interessantes, né? O Fórum de São Paulo. Você tem acompanhado esse negócio do Fora do Eixo, Olavo? Por alto, mas já o suficiente para ficar impressionado, né, com a profundidade da miséria que essa coisa reflete, né? Você sabe que eu, de uma certa forma, eu confesso uma coisa a você, eu me sinto corresponsável dessa coisa ter brotado dessa maneira que aconteceu toda Fora do Eixo, porque, tipo, em 2002, 2003, eu estava editando uma revista com CDs, a Outra Coisa, que eu lançava artistas alternativos, e tive acesso ao Ministério da Cultura. E como estava começando a florescer a cena independente no Brasil, havia o seguinte: o mainstream tinha o jabaculê de rádios e todo um segmento já estratificado de artistas e vigorando toda uma cena nova, muito criativa, e festivais de música eclodindo no Brasil inteiro. Eu comecei a ter uma plataforma que era a revista, que lançava artistas novos. Achei por bem, por aquela via do Ministério da Cultura, chamar alguns elementos dessa cena para ver se a gente podia fortalecer uma espécie de classe média artística, né? Para dar um certo poder aquisitivo, já que tinha um público, já que tinha plataforma. Só que eu cheguei a tocar, inclusive, eu acabei virando um certo ícone da música independente no Brasil há uns 10 anos atrás, mas era tudo muito precário. Eu cheguei até a ficar hospedado num puteiro, lá em Goiânia. Eu falei, pô, ninguém merece, né, ficar carregando os equipamentos nas costas. Então, é melhor do que em certas igrejas. O quê? É melhor do que em certas igrejas. Pois é. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei esse pessoal que era um dos promotores, né, desses festivais. Eles entraram no Ministério da Cultura, se associaram ao Capilé, que estava vindo de Cuiabá, e a coisa eclodiu, né? Agora, estava conversando... Um dos parteiros do monstro. Pois é, eu me sinto... E agora diz que é uma coisa imensa, que esse pessoal está dominando a indústria dos shows, essa coisa toda. Mas agora tem uma coisa muito interessante. Eu acho que eu falei com a Roxane sobre essa lei do ECAD, porque tem uma coisa que dá fecha um círculo. Tem uma lei agora do ECAD, que na verdade é muito suspeita, porque apareceu aquela panelinha do Caetano, o Gil, a Flora Gil, a Paula Lavigne, o Roberto Carlos apareceu fantasmaticamente, o Chico, todo o pessoal que ganha muito do ECAD. E juntos com o Ronaldo Lemos, que ele é um advogado do Creative Commons. Aqui no Brasil também ele trabalha na Fundação Getúlio Vargas. E aí começa a fechar esse círculo, que tem o pessoal da Regina Casé, do Esquenta, que é o Bruno Torturra, que era redator do Regina Casé, com o Hermano Viana, que é amigo e sócio no Overmundo, que é um site do Creative Commons com o Ronaldo Lemos, que escreve também da Globo para a Regina Casé. Então, fecha, e de repente eu estou sabendo que esse Pablo Capilé, ele seria, com essa lei do ECAD, um dos nomes cotados para presidir um novo órgão do Ministério da Cultura, que teria 200 cargos a mais comissionados, para vigiar o ECAD. Você está entendendo? Agora, ele é declaradamente um sujeito que diz que o Fora do Eixo é contra os direitos autorais, e então fecha-se um círculo, né, de todo o mainstream brasileiro com esse pessoal do Fora do Eixo, agora, todos mamando na Lei Rouanet, né? Esse que eu acho interessante. Uhum. E uma coisa que eu gostaria também de te perguntar, pelo que eu tenho visto, lido sobre o Capilé, isso eu estava falando com o próprio Alex Brum agora,
me parece que, pode ser que eu esteja muito enganado, mas me parece que há uma tática muito de práticas ortodoxas, assim, de doutrinação, e eu perguntaria, será que quem seria que estaria por trás desse cara, ou simplesmente ele está tendo uma inspiração metafísica, mas as características de atuação deles, dos coletivos, todos indicam uma certa ortodoxia comunista mesmo, sabe? Bom, deixa eu tentar enquadrar isso aí dentro de uma perspectiva mais geral, de estratégia comunista tradicional. Pelo menos desde os anos 20, 30, o movimento comunista existe internacionalmente, ocupa todos os quadrantes da Terra, e tem uma série de procedimentos que são típicos e são repetitivos. Um deles é o seguinte, primeiro você infiltrar agentes em todos os pontos do sistema e dominar o sistema por dentro. Depois que você o domina por dentro e o usa como instrumento de desinformação, daqui a pouco explico direito o que é desinformação, aí você cria um movimento alternativo contra o establishment, dizendo que ele representa o capitalismo, o imperialismo, etc, etc. Mas são eles mesmos que estão dos dois lados. Por exemplo, aqui você tem, o New York Times, ele é um órgão de desinformação comunista desde os anos 30. Você deve se lembrar aquela série de reportagens do Walter Duranty, que negava que existisse o problema da fome na Ucrânia, quando estavam morrendo 8 milhões de pessoas lá. Até hoje, a sala Walter Duranty está lá intacta no New York Times, embora o cara já tenha sido desmascarado. O New York Times sempre se prestou a isso. Ao mesmo tempo, existe uma mídia alternativa criada por eles mesmos, que é contra o New York Times. De modo que você sempre bate com as duas mãos. Isso é universal no movimento comunista. Falando, por exemplo, deixa eu explicar como é que funciona o negócio de desinformação. O pessoal confunde desinformação com falsa informação. Falsa informação é, por exemplo, se um jornal em Moscou publica uma mentira contra o governo americano. Isso é falsa informação. A falsa informação é facilmente desmentida, porque vem de alguém que é notoriamente inimigo, notoriamente hostil. A desinformação só começa quando você divulga a fonte, divulga a falsa notícia, por um canal que é confiável para a vítima. Por exemplo, se você conseguir publicar a mesma coisa no New York Times ou na CNN, aí virou desinformação. Vou te dar um exemplo concreto, real, um caso real. Você lembra a história do Papa de Hitler? Né? Essa história apareceu pela primeira vez na Rádio Moscou em junho de 1945. Então, acusando o Papa Pio XII de ser um colaborador de Hitler, quando, na realidade, o Papa Pio XII era o único governante do mundo que havia protegido os judeus durante a guerra. Aquilo saiu na Rádio Moscou, ninguém ligou, foi desmascarado imediatamente, e imediatamente várias organizações judaicas avançaram para defender o Papa, o Albert Einstein fez declarações a favor do Papa, o rabino-chefe de Roma se converteu ao catolicismo e adotou o nome de Eugênio em homenagem ao Papa, e aquilo passou. Passados 30 anos, a mesma difamação, a mesma calúnia veio através da peça de um autor da Alemanha Ocidental, Rolf Hochschild. A peça se chamava O Vigário. E logo depois veio através desse livro do John Cornwell, que chama O Papa de Hitler. Então são fontes ocidentais. Aí a coisa virou uma onda mundial. Para você ver a diferença de poder entre a falsa informação e a desinformação. Uma vez que você compreendeu este conceito, você entenderá que, bom, existe uma série de... O pessoal confunde muito falsa informação com desinformação, mas quando tem alguma ideia já do que é desinformação, faz uma segunda confusão pior, que é achar que a desinformação é uma arma usualmente empregada pelos dois lados. Então, assim, os comunistas faziam desinformação contra os Estados Unidos faziam desinformação contra os comunistas. Isso é impossível, porque a desinformação supõe a sua capacidade de você colocar os seus agentes nos postos de confiança do inimigo. Portanto, por exemplo, os órgãos de mídia e assim por diante. Ora, na União Soviética, todos os órgãos de mídia eram controlados pelo governo. Então, nenhum deles publicaria nem meia linha contra o governo. Ao passo que nos Estados Unidos e no Ocidente, você criticar o seu próprio governo é considerado até uma coisa meritória. Então, quer dizer, desinformação é um instrumento que foi usado exclusivamente pelos comunistas.
Nunca ao contrário. Sim. Desinformação vamos dizer, a arma principal dos comunistas desde a década de 30, pelo menos. E continua usando a mesma coisa. Ora, uma das técnicas de desinformação é exatamente você criar um falso conflito. Como, por exemplo, durante o tempo da ditadura, se você investigar quem dominava os jornais, quem dominava os órgãos de mídia, era tudo gente de esquerda. E, ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda também fazia a chamada imprensa nanica, dizendo aqui nós vamos publicar o que a mídia imperialista não publica. Então eles dominavam os dois lados. Este caso que você está falando, do show business, é a mesma coisa. Quer dizer, você domina o sistema e você domina a oposição ao sistema. Então é claro que o problema não é nem o sistema e nem a oposição ao sistema. O problema é que tudo está articulado a serviço de um movimento político que está agindo de uma maneira sorrateira. Tá certo? E com finalidades que não são declaradas, não são abertas. Tá certo? Então é uma empulhação gigantesca. E essa empulhação, ela é crônica, ela é estrutural, ela já se impregnou na cultura do Ocidente e o pessoal se acostumou com isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Isso é verdade. Quando teve a guerra do Iraque, o pessoal publicou que os americanos haviam bombardeado o museu de Bagdá e destruído milhares de obras de arte preciosíssimas. Isso saiu no New York Times, saiu na CNN, saiu na imprensa ocidental inteira. Quando terminou a guerra, viu-se que não tinha acontecido absolutamente nada disso, que ao contrário, os americanos haviam preservado todas as obras, nada se tinha perdido. Só que daí isso sai num desmentido de 10 linhas, depois da coisa ter virado um escândalo mundial. Então, quer dizer, desinformação é você usar a fonte de confiança do seu inimigo para divulgar algo contra ele. Nem só através de imprensa. Existem dois tipos, dois níveis de desinformação. O primeiro é esse de imprensa, de mídia, né? Mídia, show business, cinema, etc, etc. O segundo é aquela que atua em nível de governo. Então você não vai colocar desinformação num jornal, você vai colocar num relatório técnico, num parecer do diplomata, de modo a influenciar diretamente o governante sem passar pela opinião pública. O exemplo mais característico é quando a Rússia estava em dificuldades, invadida ali pelas tropas alemãs, e precisava urgentemente de um descanso. E esse descanso foi obtido da seguinte maneira: havia um assessor do Franklin Roosevelt, que era o homem de confiança do Roosevelt, o guru do Roosevelt, tão de confiança que morava na própria Casa Branca, e que era um sujeito pago pela KGB. E esse sujeito foi alimentando o Roosevelt com falsas informações, e passando as falsas informações para o próprio governo japonês, que ele falava japonês de trás para dentro, de modo a criar uma situação de hostilidade entre os Estados Unidos e o Japão, o que acabou resultando no bombardeio de Pearl Harbor e na entrada dos americanos na guerra. Que para foi a cortina de fumaça com a política com os russos, né? Exatamente, quer dizer, estava salvando os russos. Daí para dentro, você vê, os Estados Unidos passaram a ajudar a Rússia muito mais do que ajudavam os outros aliados, muito mais do que ajudava a própria Inglaterra. Eles concederam ao governo russo vantagens que eles não concediam às próprias forças armadas americanas. Porque esse fulano que se chama Harry Dexter White, ele convenceu o Roosevelt de que o essencial era defender a Rússia. Isso aconteceu, quer dizer, o caso de Pearl Harbor foi inteiramente fabricado. Quer dizer, hoje em dia conhece essas coisas, porque agora abriu os arquivos de Moscou, durante um tempo ficaram abertos, apareceram milhões de documentos, então hoje a gente conhece a história desse período, mas conhece 50 anos depois. Tá certo? Então, essas operações, no instante que elas estão acontecendo, só quem entende isso é o especialista, o estudioso, o cara que está por dentro da coisa. Para o público em geral, isso parece tão rebuscado que parece inverossímil. Então eles vão dizer, é teoria da conspiração, etc, etc. Bom, se você quiser tirar dúvida, você tiver apenas 50 anos, e aí você saberá tudo. Você saberá quem criou a operação de ocupar o ECAD por dentro, de ocupar a Rede Globo por dentro, e etc, etc. E quem criou também, por outro lado, vamos dizer, a indústria alternativa, colocando lá o Pablo Capilé, etc. Só advirto que eu ouvi pelo YouTube, né, eu não sei se ele é atual presidente do PT, mas foi presidente do PT, o Rui Falcão, que é um dos homens mais espertos desse meio, né, fazendo os maiores louvores do Pablo Capilé. Quer dizer, o Pablo Capilé é um instrumento essencial. Não é isso? E o que é o Rui Falcão? O Rui Falcão é o Partido Comunista. Se é o Partido Comunista hoje não tem mais nome, ele não concorre eleitoralmente, ele é nada. Ele é apenas, vamos dizer,
o órgão central, praticamente invisível, que está por trás de tudo isso. Quer dizer, é o bom e velho Partido Comunista. Talvez sem nome, atualmente sem nome. Agora, você por acaso, Olavo, juntando esse... Porque uma coisa muito interessante é justamente esse negócio que eu não consigo, desde que saiu essa coisa do Creative Commons, esse afã de eliminar o direito autoral, é uma coisa que quem é autor geralmente não dá para engolir, né? Isso é a proposta da União Soviética, essa campanha pela eliminação do direito autoral em nível internacional vem da União Soviética desde os anos 40 ou 50. Quer dizer, isso é parte do programa soviético. Agora, o que é interessante outro link que eu queria te dar, que era o seguinte: eu acabei de ler uns livros, eu comprei um Kindle, que foi muito interessante. Eu comecei a ler da Vargalhosa, ele me indicou um livro chamado The Shallows, do Nicholas Carr, que é um neurocientista, e esse me indicou um outro autor chamado Jaron Lanier, que é um pioneiro do Silicon Valley, já tem uns 50 e tantos anos, entrou lá no início, conhece tudo, trabalha atualmente na Microsoft, é músico, compositor erudito, toca instrumentos arcaicos, trabalha agora na técnica de reconhecimento facial, foi um dos pioneiros da realidade virtual. Ele escreveu esses dois livros, o primeiro foi You Are Not a Gadget, e o segundo é Who Owns the Future. E tanto esse Nicholas Carr, quanto esse cara, com um outro chamado Eugene Merazov, tecem severas críticas à internet. E ele chama os grandes provedores, esse Jaron Lanier, Sirens Servers, né? E chama esses coletivos de hive minds, né? E ele faz um link entre... Ele diz que tem os freaks lá do Silicon Valley, de Palo Alto, por exemplo, esse Ray Kurzweil, que ele agora, ele junto com o pessoal do Google, inaugurou uma universidade chamada Universidade da Singularidade. E isso é uma teoria muito louca, né? E dizem que esses caras, eles esperam que haverá um momento como se fosse a arrebatação, o arrebatamento, né, dos protestantes, the rapture, aconteça uma singularidade nas máquinas. E eles acham que tem que recolher toda a data no mundo, a big data no mundo inteiro, e aí tem a Amazon, tem a Google, tem o Facebook, para que eles atinjam mais rápido essa tal da singularidade. E aí o que acontece no relato do Jaron Lanier, ele diz que esses ultralibertários, anarco-libertários do Silicon Valley acabam incrementando essas grandes revoluções, os mobs, né? A Primavera Árabe, aqueles riots de Londres, todas Wall Street, essas teorias apocalípticas. Por exemplo, se você remontar aos anos 70, que o Clube de Roma criou várias dessas teorias, prevendo assim grandes catástrofes. Por exemplo, eles demonstraram por A mais B que por volta de 1980 ou 90, todas as rodovias do mundo estariam tão congestionadas que não haveria mais tráfego. Né? E assim por diante. Depois tem o negócio dos computadores, que ia estourar tudo, etc. Eles sempre criam essa coisa, mas a teoria não tem nada a ver com os objetivos reais. Os objetivos reais são provocar determinados movimentos sociais que interessam a eles. Quer dizer, tudo isso aí é cenoura de burro. O que é interessante é que justamente a característica desses riots internacionais é que eles não têm cara, eles não têm liderança, são todos vindos do Facebook, né, e não dão em nada. Né? Até agora não houve nenhum tipo de transformação, né? A Primavera Árabe acabou na mão da Irmandade Muçulmana, o Occupy Wall Street só levantou... Tá pior, né? Quer dizer, para pior. Aqui também. O Egito hoje está uma carnificina. Aquela máscara do Vendetta, né? Do vídeo Vendetta. Quer dizer, é a maravilhosa política internacional do Obama, que é calculada para favorecer o outro lado, evidentemente, favorecer a fraternidade islâmica e o Império Eurasiano e assim por diante. O Obama trabalha para essa gente, para mim ainda está mais do que claro.
E a coisa do Obama, o dossiê do Obama, de que ele não nasceu nos Estados Unidos, aquela coisa toda Não, de que aquilo tudo. onde nasceu ninguém que ele sabe. é uma personalidade. Conjeturar Ele é onde uma fraude nasceu, ambulante. conjeturar onde nasceu é inútil. Mas uma coisa é absolutamente certa: os documentos que ele apresentou são falsos. A certidão de nascimento é falsa, isso está mais do que provado, não tem barriga me dói, você entendeu? O alistamento militar é falso e o Social Security dele é provavelmente falso. Os dois primeiros são, assim, efetivamente falsos. Já está provado, vamos dizer, com análises técnicas feitas por um profissional que trabalhava para o próprio escritório de advocacia que defende o Obama. É um cara militante democrata, o cara não é politicamente comprometido, e ele disse: esse é o documento mais obviamente falso que eu vi na minha vida. Tá certo? Então, isso aí não tem mais discussão. Agora, isso já é por si um crime, uma felony, como eles chamam aqui. A questão de saber se ele nasceu no exterior ou não, se é elegível ou não, é uma questão muito secundária. Infelizmente, os caras aqui, meio burros, eles levantaram esta questão primeiro, para levantar a questão da certidão de nascimento depois. E então desviaram a discussão para uma discussão constitucional muito complicada, porque o que é o tal do cidadão natural, cidadão nativo? E você pode continuar discutindo o resto da sua vida, mas a questão dos documentos é uma questão patente, factual. Quer dizer, fraude, de fato, o sujeito que está na presidência dos Estados Unidos é um impostor, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual é a família dele, não há certeza sequer de que o pai dele é pai dele, e nem, às vezes, de que a própria mãe seja a mãe dele. Não se sabe que a mãe dele era uma agente, que ela tinha umas fotos nuas que circularam na internet. Aquilo ali era verídico? Eu não sei. Isso eu não sei. Você chegou a ver as fotos? Veja, os fatos positivos são difíceis de confirmar, mas os fatos negativos são bem provados. Por exemplo, está provado que essa dona não morou com o pai do Obama por mais de uma semana. Isso aí está provado. A família Obama jamais existiu. Isso aí não há mais dúvida sobre isso. E é um relacionamento muito pueril, né? A falsidade do documento também está provada. Quer dizer, você vai ficar no terreno dos fatos, é isso que se sabe por enquanto. O que se sabe é que não se sabe qual é o sujeito. Ele tem 5 nomes diferentes. Cacilda. Uma outra coisa que não se sabe é como é que ele viajou para a Indonésia numa época em que a entrada de cidadãos americanos na Indonésia estava proibida. Então ele não usou um passaporte americano. Então, quer dizer, ele tem um passaporte indonésio. Para ser um passaporte indonésio, ele tem que ser um cidadão indonésio. Esse é um fato também. A gente tem o fato, mas não tem a explicação. Agora, que houve o crime, houve. E que o sujeito é um impostor, isso são fatos. Não há mais o que discutir. Isso é um absurdo. Agora, mudando de assunto, Olavo, eu queria falar com você sobre o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Quando eu lancei o livro, o pessoal da editora chegou: puxa, você estava acertando direito, você não podia fazer até um adendo agora para comentar essas manifestações? Eu achei um pouco fora de hora, eu acho que é melhor a gente esperar mais um pouco, até fazer, quem sabe, um outro livro. Mas eu acho que... olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que eu sugeriria aqui seria fazerem um manifestódromo para que eles narrassem, tivesse comissão de frente, tivesse abre-alas, o pessoal do coquetel Molotov, porque ficou uma espécie de uma micareta. Pelo menos, quando eu vendo, pelo menos a Globo News, a sensação que me dava de quando eu via o relato, parecia que eles estavam relatando um desfile de escola de samba. E, ao mesmo tempo, porque agora começam a abrir ala, o pessoal, gente fina, não sei o que, sempre no final vem a turma dos vândalos, pequeno número de vândalos, e não sei o que. Você sabe o que aconteceu nesse processo foi o seguinte: anos atrás, eu já escrevi um artigo dizendo que eles tinham, o pessoal da esquerda, que vinha do Partido Comunista e da AP, Ação Popular, havia se articulado, estavam no poder, e tinham criado 2 esquemas de ação. Um para a transição e outro para a fase seguinte. A transição é o governo Lula, é o PT e agora a Dilma. A fase seguinte seria criar uma revolta popular contra esta gente e forçar um upgrade, quer dizer, uma passagem para outra etapa, uma etapa de, vamos dizer, já socialista propriamente dita.
Isso eu escrevi 10 anos atrás, porque isso está nos documentos dele, é só questão de ler e entender o que está escrito. Então, o plano é exatamente esse. Então, quando começou esse movimento de protesto, isso foi induzido pela própria turma do Foro de São Paulo, pela própria turma do PT, para forçar o upgrade. Aconteceu que, nesse ínterim, o grau de insatisfação popular com o governo tinha crescido muito, e começou a aparecer gente de tudo quanto é tipo, que não estava no programa. Inclusive conservadores, cristãos, etc, etc. Então misturou tudo. Na hora que misturou tudo, o que o governo fez? Mandou parar as manifestações, porque escapou do controle. E agora a Dilma, portanto, está em teste. Ou ela acompanha o upgrade que os caras querem realizar, ou ela vai ser jogada fora. Eu acredito que ela vai sobreviver a esse teste. Ela vai fazer um arranjo, né, e adiar um pouco o upgrade, a transição para o socialismo vai ser adiado um pouquinho. É isso que eu e você viu que a última pesquisa ela subiu, né? Saiu dos 30 para 36. Está lá numa maneira um tanto insólita, mas ela está pegando fôlego, né? A passagem do tempo, quer dizer, na medida em que arrefecem esses protestos, a passagem do tempo melhora a situação dela, fala a favor dela. Então, ela pode continuar por mais um tempo com um governo tipo Lula, que é o governo que eles chamam de transição, que é meio lá, meio cá. Você deve se lembrar que o Lula foi homenageado na mesma semana, ele foi homenageado no Fórum Econômico de Davos por sua adesão ao capitalismo e no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo. Isso é típico de governo de transição. Quer dizer, ele abriu um discurso no Fórum de São Paulo, né? Foi ele que abriu o fórum, ele fundou o Fórum de São Paulo. Ele é o chefe da estratégia comunista no continente. Só que essa estratégia pressupõe, ela inclui essa fase de transição. Quando um movimento revolucionário elege um presidente por vias legais e democráticas para que ele opere a transição, o sujeito vai operar num esquema de lealdade dupla o tempo todo, que é exatamente o que fez o Lula. Então, dá uma no cravo, está na ferradura. Por exemplo, ele usa uma política econômica mais ou menos ortodoxa, ao mesmo tempo em que vai aumentando o poder das organizações de esquerda, eliminando as oposições uma por uma, e assim por diante. Quer dizer, o esquema que o Lula usou é muito bom, porque ele aderiu ao capitalismo na esfera econômica e está praticando, vamos dizer, o fortalecimento do esquema socialista comunista na esfera propriamente política. Né? De modo que o pessoal empresário, por exemplo, só olha o lado econômico, não olha o que ele está fazendo do outro lado. É engraçado, eu estive conversando com os liberais agora essa semana, e eu sinto que eles estão muito relax, assim. Eu me sinto às vezes meio paranoico, assim, sozinho. Pô, você provavelmente deve sentir isso também. Aqui, eu sentindo aqui no Brasil, parece que é um papo de lunático, sabe? E as pessoas não sentem, por exemplo, nós somos já um dos estados um dos países mais estatizados do mundo, né, o que já é um sintoma bastante característico, e as pessoas não estão sentindo a doutrinação nas escolas. Eu tenho vários sobrinhos aqui. Não, quer dizer, o aparato educacional inteiro coisa virou um instrumento de propaganda comunista o tempo todo, do primário à universidade. E você vê também o que sai de filme no Brasil. Agora Vila do Marighella, Dona Marca. Os liberais brasileiros, em matéria de comunismo, são analfabetos. Eles não sabem nada. Eles só estudam economia, leram lá o Ludwig von Mises, leram o Friedrich von Hayek e acham que sabem tudo. Então olham só pelo lado econômico e dizem, não, o Lula não é comunista de maneira alguma, ele está seguindo a política capitalista. Mas espera aí, política capitalista o Lenin também seguiu. E a conversa era exatamente o mesmo. Quer dizer, você não pode modificar a sociedade em todos os setores com a mesma velocidade ao mesmo tempo. Então você acelera um lado e desacelera o outro. Isso é característico do movimento comunista. Quer dizer, o simples fato dos caras serem treinados num pensamento dialético mostra que eles sempre pensam por meio de forças contrárias e não de uma maneira linear. Essa é modular, né? Eles pegam aqui, botam aqui, juntam aqui. É um Lego. É um Lego. Lego, exatamente. São muitas peças diferentes. Uhum. E isso é assim, não é de hoje. Na própria Revolução Russa foi assim. O Lenin, a primeira coisa que ele fez foi liberalizar a economia. Né? Mas o pessoal pensa em termos doutrinários. Eles acham que se você é a favor da estatização, você é estatizante. Você é a favor da economia de mercado, você é liberalizante. Eles não sabem nada. Por exemplo, Karl Marx era
o grande defensor da liberdade de comércio internacional. Porque sem essa liberdade de comércio, não haveria liberdade de trânsito de lá para cá e o movimento comunista não podia se expandir. Para se internacionalizar, né? Então o pessoal ia dizer, então Marx é liberal, porque ele é a favor do livre comércio. O pessoal é muito ignorante, porra. E simplório, porque é um problema de incultura, o pessoal não estuda. Não estuda. Olha, uma vez eu estava discutindo com um coronel no clube militar do Rio de Janeiro. Né? E estava discutindo justamente questões desse tipo. Daí eu perguntei, o senhor leu tal livro? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. Digo, onde o senhor adquire informação? Eu leio o jornal. Então, a resposta é a seguinte, vai tomar no cu. Mas é difícil, né? Eu sinto muito, assim, deslocado. Eu estava falando com os meninos, com o Alex, uma outra coisa sobre o glamour da esquerda. Eu vejo no meio artístico uma coisa que você sabe perfeitamente. Você é conduzido, é sexy ser de esquerda quando você é criança, quando você é adolescente. Você vai para a escola, você não consegue namorar ninguém se você não aderir. É uma pressão muito grande, né? Isso eu sinto agora, desde a minha época. Veja, isso foi construído também, isso não apareceu sozinho. Pois eu vi que você começa a colocar gente, por exemplo, na parte cultural dos grandes jornais. E daí você só badala autores que são esquerdistas. Não precisa nem dizer que eles são esquerdistas. É só aquela gente que aparece. Os camaradas do outro lado você boicota e faz de conta que não existe. Por exemplo, o Antônio Olinto, que é um grande romancista brasileiro, traduzido em 32 idiomas, durante 20 anos o nome dele não podia aparecer em nenhum jornal. Esse é um exemplo. Então o pessoal esquece quem é Antônio Olinto. Então, o glamour vai todo para aquele lado. Isso é uma obra de engenharia, isso não acontece assim, porque sim, porque o povão gostou. Não é. Isso é feito através, vamos dizer, de infiltração, de ocupação de espaços, como eles dizem, e leva muito tempo para você criar isso. Eu sinto, por exemplo, com você, uma coisa muito patente aqui também, comigo mesmo, com esse lançamento, porque do outro livro, a minha biografia, ele foi bastante simpático, foi acolhido, sabe? De uma maneira que me surpreendeu. Agora, esse não, esse daqui eu não consegui fazer, por exemplo, nem o Jô Soares eu consegui fazer. Não, o Jô Soares trabalha para essa gente, é óbvio, ele é um servidor, ele é um office boy, tá certo? Mas eu não podia imaginar que o livro fosse tão assim, corrosivo, não poder fazer Marília Gabriela, não fazer Roda Viva. Não, então você está sentindo, vamos dizer, o peso, esse é um esquema de dominação, não é só uma moda, não é só um estado de espírito disseminado, não, é um esquema de dominação. Quer dizer, a indústria cultural no Brasil está dominada por essa linha. Tem 2 ou 3 buraquinhos por onde você pode passar. Você pode publicar um livro, eu também posso publicar um livro, a gente pode falar no YouTube e tal, mas quando você vai ver o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, não. A entrada está dominada. Você vê, no meu caso, o Milton Temer, que é um líder comunista importante, ele baixou claramente uma instrução do Olavo de Carvalho, não se fala. E durante muito tempo eles não falaram mesmo. Agora, não, por exemplo, para comprar um livro seu na livraria, é como se eu fosse por uma boca de fumo, assim, eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, chamar o cara aqui, vem cá, por favor, tem um Olavo de Carvalho por aí. Isso aí é como você ir num puteiro, você tem que ir escondido, tá entendendo? Né? Então, isso aí é o efeito. Muito subversivo. 50 anos desse esquema de dominação. Agora, se você fala desse pessoal liberal, o pessoal liberal não acompanha o movimento cultural, ele só pensa em economia e dinheiro, porque é tudo empresário, ou trabalha para empresário, então só pensa no lado econômico. Então a dominação cultural não os afeta, eles não sentem a importância disso. Se ele também nos afeta na medida também outra coisa, Olavo. Não os afeta na medida deles adquirirem o tal do hype da esquerda, do determinado glamour que seria propagandisticamente fundamental para a gente botar, por exemplo, chegar para os caras esses caras não têm charme, não sabem se movimentar, não tem mímica corporal, você está entendendo? Não ouviram uma boa música, não leram bons livros. Então isso fica muito fácil. Você imagina, por exemplo, por um lado você põe as estrelas aí do show business e do outro lado você põe um general do exército para discutir. O general não tem chance. Exatamente. Agora, matéria de glamour, bom, eles podem criar um glamour em volta de certas pessoas, mas tem outros que têm o glamour da própria personalidade, como é o seu caso e o meu.
Nós não precisamos que ninguém bote glamour na gente. Ou vai o nosso glamour natural ou não vai nada. Pois é. Eu não quero que ninguém me enfeite, está entendendo? Eu ia botar a maquiagem, né? Nós temos luz vestido de Carmen Miranda, não precisa nada disso, está entendendo? Quer dizer, eu acredito muito na força intrínseca da personalidade humana. Porque esses caras não têm personalidade nenhuma, quer dizer, o glamour deles é um glamour coletivo, é repartido um pouquinho para cada um. Você não tem uma personalidade notável no meio deles. Se você pegar o maior ídolo, que parece o Chico Buarque é um cara medíocre. É verdade. Se fizer uma discussão entre eu e o Chico Buarque, ele não aguenta 5 minutos. Né? Eles não têm força para isso. Tadinho. Ele, pelo menos, dos todos, eu tenho uma certa peninha do Chico, porque ele é... Pelo menos quando a gente encontra ele numa pizzaria, ele sai tudo assim, né? Assim, eu não tenho a arrogância de um Caetano, de um Gil, mas também não sei, às vezes ele me soa meio sonso, porque cai bem para ele ter essa coisa lacônica e sair de mansinho, de fininho, e deixar que um monte de leão de chácara fique lutando e defendendo de uma maneira aguerridíssima, ofendidíssima. Você fala do Chico, vem meia dúzia de pessoas na sua carótida, é uma coisa absurda, né? O culto que fazem ao Chico Buarque no Brasil é absurdo e até certo ponto compreensível, né? Pela simpatia da energia, mas é uma coisa olha, o Chico Buarque, a única diferença dele com as outras pessoas é o seguinte: ele comprou um dicionário de rimas, então ele consegue fazer. Né? Ele faz vamos dizer, uns poeminhas primários, mas até que está bem feitinho. Ele bota aquilo em música e fica legal. Mas é uma coisa muito pequena, né? Ele pensa aquela coisa, aquela da inveja da pobreza, que é um cacuete que eu acho terrível. Tem músicas que são emblemáticas, como Gente Humilde, que é uma bela música do Garoto. Ele fez com o Vinícius aquela Gente Humilde, que vontade. É uma coisa muito, assim, a ópera do malandro, é uma coisa muito piegas. Vou contar uma coisa. Uma vez eu fui visitar um sujeito que é um ricaço do Rio de Janeiro, um potentado das finanças no Rio de Janeiro. E ele mandou me buscar com o carro, o chofer e tal. Quando eu cheguei lá, num lugar tão imenso que eu perguntei: o que é aqui? É o aeroporto onde a gente vai tomar o avião para ir na casa do sujeito? Não, era a casa dele, assim. Bom, na frente tinha outra casa igual, que era a do Chico Buarque. Ah, eu já fui lá, a gente na época da numeração, a gente ia lá no Jardim Botânico, não? Isso quer dizer que você contribuir com uma parte dos seus rendimentos para o Partido Comunista rende. Esse é o melhor investimento que um artista pode fazer. Você dá o seu dízimo para o Partido Comunista e pronto, você tem todo o lobby do Partido Comunista para te erguer e transformar você num gênio. Não teve um crítico no Rio Grande do Sul que disse que a obra do Chico Buarque se aproximava de Michelangelo? O cara escreveu isso. É uma coisa, são hipérboles assim. Ele saiu numa capa de revista, acho que foi a Rolling Stone ano passado. A linguagem desse cara. E depois aconteceu uma coisa pior. Você vê que a partir dos anos 70, 80, o pessoal começou a ser educado, alfabetizado pelo método socioconstrutivista. Os imbeciliza por completo e os torna incapazes de medir, por exemplo, o peso relativo, a nuance, o valor das palavras. Então eles julgam as coisas, vamos dizer, com um sistema totalmente arbitrário, anárquico. Eu vou te dar um exemplo. Apareceu um monte de caras dizendo assim: não, esses alunos leitores do Olavo, eles têm uma adoração religiosa por ele. Isso é uma idolatria. Eu digo: bom, peraí, mas nenhum aluno me chamou de Padim Olavo, não pediu a bênção, não pediu para eu rezar para curar a hemorroida dele. Né? Ninguém fez isso. Né? Agora, o que acontece na esquerda? Você vê, alguém diz que é idolatria quando o povo do Nordeste faz fila para ser curado pelo Lula por imposição de mãos? Não, ninguém diz que é idolatria. Alguém diz que é idolatria quando o Leonardo Boff é chamado de mártir, porque ele levou um pito paternal em Roma? Não. Alguém diz que é idolatria quando a esquerda inteira pede a beatificação do Herbert de Souza, o Betinho. A revista Veja pediu a beatificação do Betinho. Isso tudo não é idolatria. Mas se um cara diz: Olavo de Carvalho é um mestre, idolatria, é adoração religiosa. As mesmas pessoas fazem isso. Então, quer dizer, não tem o senso do peso das palavras. São analfabetos funcionais mesmo. São analfabetos funcionais e, ao mesmo tempo, imbuídos de ódios irracionais. Por exemplo, o número de pessoas que escreve a meu respeito e confessa: nunca li um livro dele, nunca li um artigo, só assisti uns programas Troll Speak. Pronto. Com os programas Troll Speak, você já faz uma avaliação. Teve um que, olha aqui, a trajetória de vida inteira do Olavo. A trajetória de vida, ele ouviu 2 programas. Não sabe nada. Ontem eu ouvi uma muito interessante sobre você, que eu estava anunciando,
Não, o Olavo é católico, mas fala muito palavrão. O cara era roqueiro. Eu falei assim, ô rapaz, você não suporta o palavrão de um católico, é isso? Então você fez todo um julgamento da vida, a obra, o cara escreve milhões de livros, então você leu... Os católicos começaram a reclamar disso aí. E daí eu mostrei para eles palavrões que foram usados por São Francisco de Assis, São Bernardo de Clairvaux e São José Maria Escrivá. Falei, olha, eles usavam palavrão. E o São José Maria até falava que às vezes é necessário você usar, vamos dizer, a estratégia do palavrão, não lembro se era essa bem a expressão, ou a estratégia, ou a retórica do palavrão, ele dizia que às vezes é necessário usar. Então, esses caras, quando eu os mando tomar nos cus, eu estou até elogiando, porque eu estou pressupondo que eles tenham um cu. Não tem. Eles cagam em circuito fechado, vai direto pro cérebro. É impressionante. Estão reconhecendo a normalidade anátomo-fisiológica do cidadão. E outra coisa que eu acho impressionante, ocorre comigo num certo grau, com você, também percebo de uma maneira, é assim, tá bom, você pode, assim, eu acharia razoável, assim, não, o Olavo é um cara que, pô, tem as ideias dele, mas eu não concordo por isso. Mas, assim, achar que você seja um cara, tipo, eu vi ontem também, o Olavo só tem um neurônio, é de uma... eu falei, peraí, calma. É de uma desproporção de uma coisa assim, é aquela história do Cavaleiro Negro, do Monty Python, né? O cara já tá lá feito em pedaço. Mesma coisa, pô. Agora, deixa eu explicar um negócio. Aproveitando que saiu esse livro, deixa eu te dar uma ideia. O meu trabalho de mais de 40 anos, ele se divide em 3 pedaços. O primeiro pedaço são as obras de filosofia, provavelmente dito no sentido teórico, sobretudo cursos que eu dei. A segunda parte são trabalhos sobre filósofos em particular, Aristóteles, Descartes, Maquiavel. Acabei de comprar do Aristóteles agora. Este é um livro importante. Então, a segunda parte são, vamos dizer, estudos sobre filósofos em particular. E a terceira parte, que aqui está resumida e condensada neste livro, é uma descrição e uma interpretação, vamos dizer, da experiência brasileira, experiência mental brasileira, dentro do panorama do mundo. Isto é 1/3 da minha obra. Neste livro, o que fez o Felipe Moura Brasil? Ele resumiu, reuniu uns quantos textos e colocou uma infinidade de notas de rodapé que remetem a outros textos. Mostrando, e vários sites, outras leituras, exatamente. Mostrando, então, o mapeamento desta parte da minha obra, que não é nem a obra inteira. O pessoal pode ler isso aqui e falar, agora eu conheço a obra do Olavo de Carvalho. Você não conhece nada. Você conhece, por assim dizer, a obra de crítica cultural do Olavo de Carvalho. A obra filosófica você não conhece. E a obra de história da filosofia você também não conhece. Então, mesmo os caras que tenham lido os meus artigos, etc., eles só conhecem esta parte, quer dizer, que é a fenomenologia das transformações sofridas pelo Brasil nos últimos 40 anos. Por quê? Neste ínterim, desapareceu a literatura brasileira, acabou. A alta cultura no país sumiu. Aconteceram mudanças drásticas, terríveis, como nunca se observaram na história do mundo. A língua portuguesa desapareceu, as pessoas ninguém sabe escrever mais. Isso num país de 200 milhões de habitantes. Então eu falei, eu lembrei, tem um teólogo chamado Thomas Hooker, que ele diz, olha, não estou escrevendo na esperança de mudar os acontecimentos, mas só na esperança de que algum dia as pessoas vejam que enquanto essas coisas aconteciam, nem todo mundo estava dormindo. Então eu escrevo para dizer, olha, o que aconteceu foi isso, eu estou entendendo o que está acontecendo e estou tentando, na medida do possível, explicar e documentar essa transição mental. Esse é o objetivo desta parte. Se juntar tudo, todos esses artigos, vai dar uns 10 volumes, mais ou menos. Que, aliás, está planejado aí a série O Imbecil Coletivo completa. São 8 volumes. Então, se você pegar este livro, mais O Imbecil Coletivo, mais a Nova Era, a Revolução Cultural, você tem 10 volumes só da minha interpretação da situação brasileira, sem contar a parte de História da Filosofia e a parte de Filosofia Teórica propriamente dita. Então, eu pergunto, quem conhece esta obra inteira? Ninguém conhece. Só 2 ou 3 alunos meus, tá certo? E você vê... No seu inverso, que é sensacional, a parte das catedrais góticas e o texto do São Tomás de Aquino, a estrutura de como escreveu a Suba Teológica, aquela comparação com as catedrais, aquilo tudo são sacadas que são coisas raras, né? E você, muito raras mesmo, no sentido que ensaios pequenos, quer dizer, não vai contar os cursos completos que eu dei
como o curso de filosofia política, o curso de metafísica, etc., que isso ainda será publicado nos próximos anos. Ou seja, esse pessoal não tem a menor ideia do que eu estou fazendo. Eles veem, ouvem 2 ou 3 programas e saem falando, olha aqui a trajetória de vida inteira. O pessoal não chega a imaginar, não tem um cara que dizer, não, ele era um ideólogo do regime militar. Fala, pô, no tempo do regime militar eu estava na esquerda, escondido, escondendo foragido da minha casa, porra. E os caras dizem que eu sou a favor da tortura também, chegaram dizendo, agora fazem desenhos, assim, o Lobão é a favor da ditadura militar, é a favor... E quando que sempre eu falei que qualquer ditadura é uma coisa injustificável. Agora, o que eu sempre falei, não adianta você ser contra uma ditadura sendo a favor de outra. Eu não posso levar em consideração um cara que acha repugnante a ditadura brasileira e a favor do Chaves. Não, de ditadura, é a favor de ditadura genocida que não dá nem para comparar com a ditadura brasileira, pô. E aí o cara já pega isso e fala, viu, ele é a favor da ditadura. Eu falo, não, eu estou falando justamente o contrário, porque eu sou a favor. Mas acontece que esse pessoal, veja, eles na escola primária foram alfabetizados pelo método socioconstrutivista, que jamais desenvolverá neles o senso das palavras da linguagem. Mata o cara logo de início. Quando ele entra na universidade, ele recebe uma injeção de desconstrucionismo, que ensina a ele o quê? A realidade não existe, você pode inventá-la por meio da linguagem. Então, você já uma relatividade total, né? Analfabeto funcional e ele passa a inventar a realidade. Então, ele já introjeta um método histérico de raciocinar. O histérico é o sujeito que não fala aquilo que ele vê. Ele vê aquilo que ele falou. Isso é sensacional, exatamente. É muito palpável isso aqui, assim, você está aqui no Brasil, é uma histeria absolutamente sólida, sabe? É uma coisa impressionante. Você vê que a histeria não tem nada a ver com o esperneio, com gritar. Não, a histeria é uma inversão. Então o sujeito não acredita no que ele vê, ele acredita no que ele sente. Ele sente primeiro e daí ele passa a ver de acordo com aquilo que ele sentiu. Ele por exemplo, o perigo, né? Uma pessoa normal sente uma quantidade de medo, uma dose de medo proporcional à ameaça. O histérico, ao contrário, ele sente primeiro o medo e daí ele constrói a ameaça mentalmente, proporcionalmente ao medo que ele está sentindo. Esse pessoal é todo assim. Toda a esquerda brasileira é assim. E pior, não é só a esquerda. Já contaminou o pessoal da direita. Tem muito cara na direita que já é assim. Pois é, você falou uma coisa no livro que é muito dramática, que um cara chegou aqui no Brasil e percebeu, um filósofo, uma personalidade, um intelectual desses, que disse que, um educador, que nós tínhamos as crianças mais inteligentes do mundo e quando chegava o universitário mais burro do mundo. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, é um desperdício, uma destruição, é um genocídio de inteligência, que é uma coisa criminosa. Eu acho que os educadores no Brasil, esse ministro da Educação, são todos criminosos. A começar por aquele que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho, né? Você coloca analfabeto no Ministério da Educação, fala, como é possível uma coisa dessa? Então está lá para destruir mesmo. Hoje em dia também tem assim, você liga a televisão aqui, o tal de fala de Paulo Freire, pô, você liga na TV Globo News, você tem programas especiais. Agora entrou uma acadêmica que substituiu o Ledo Ivo, eu não me lembro do nome dela, mas ela era uma exilada, bererê, foi para a Suíça e foi muito amiga do Paulo Freire, e vem aquela balela toda, e aquela autoproclamação, mantra, né, o tempo todo, e você sente... Olha, eu coloquei num artigo meu uma lista de fontes de pessoas que foram colaboradores do Paulo Freire, não durante um ano, mas durante 20 ou 30, e que chegaram à conclusão, falaram, tudo isso é empulhação, isso é manipulação, isso não é educação nenhuma. Se perguntar, você conhece alguém que foi alfabetizado pelo método Paulo Freire e depois escreveu um livro, virou um grande escritor? Ninguém. Mas é impressionante mesmo. E você pensa também outra coisa, como é que a percepção média das pessoas não consegue entender, ainda ficam botando culpa no Fernando Henrique. Pô, já tem mais de 10 anos de governo do PT, já deu para verificar já os tragos. Da ditadura militar, que já acabou há 50 anos, meu Deus do céu. Isso é um absurdo, né? Mas veja, essa autodesculpa automática, isso é próprio da mentalidade revolucionária. O sujeito se imbui da ideia de que ele tem na mão um futuro melhor, de que ele representa este futuro melhor. Então, o único juiz das suas ações no presente é esta imagem do futuro. É este tribunal do futuro.
Quem preside o Tribunal do Futuro? Quem o está criando agora, portanto, ele mesmo. Portanto, você tem a desculpa automática. Você, como representa um futuro melhor, no presente você pode fazer o que você quiser. É uma espécie de ejaculação precoce ontológica, né? Ontológica, ejaculação precoce crônica e ontológica. Isso é a essência da mentalidade revolucionária. E isso já é, por sua vez, uma estrutura histérica. Eu recomendo para você o livro do médico polonês Andrew Lobachevsky. Andrew Lobachevsky era um médico polonês e ele viu a ascensão do comunismo na Polônia e viu que aqueles postos altos estavam sendo todos ocupados por psicopatas, quer dizer, pessoas sem sentimento moral. O psicopata, ele não tem as emoções morais, mas ele as conhece intelectualmente. Tanto que foram feitos testes que, quando você expõe ao sujeito certas cenas que deveriam emocioná-lo, numa pessoa normal, aquilo ativa as áreas emocionais do cérebro. No psicopata, ativa as áreas linguísticas. Ele não tem empatia, né? Não tem empatia. Então, esse sujeito ele pode se permitir fazer o que quiser. E o Lobachevsky, então, foi estudando, ele mais uma equipe de médicos poloneses, foram estudando isso na elite comunista polonesa. E viram o seguinte: quando o país é dominado por uma elite psicopática, se espalha imediatamente entre seus colaboradores e seguidores a sintomatologia histérica. Quer dizer, um país de histéricos governado por psicopatas. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o macho alfa é o psicopata e o bando é o histérico. O bando é histérico. Quer dizer, a histeria se tornou, vamos dizer, o método literário dominante no país. Quer dizer, as pessoas usam palavras que não correspondem a absolutamente nada, mas que para elas passam a valer como se valesse, como se fossem, como se representassem. Por exemplo, um exemplo típico dessa cortina que seria a própria visão ou a não visão do que o brasileiro médio tem do Fórum de São Paulo, na verdade, né? Ah, sim. Quer dizer, o sujeito mede as coisas, não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que chegou a ele. E, portanto, ele passa a usar sistematicamente aquilo que na retórica antiga chamava argumentum ad ignorantiam. Se eu não sei, é porque não aconteceu. É verdade. Então, quer dizer, se a coisa não aparece no Jornal Nacional às 8 horas da noite, na manchete da Folha de São Paulo, tá? Então, para ele não aconteceu. O sujeito não investiga por si mesmo, não tem fonte de informação e não quer. Entendeu? Porque é um pouco a psicologia do senta que o leão é manso. É um sujeito que está com tanto medo que ele tem medo de ficar com medo. Então, ele nega. E a nossa elite é toda assim. Esse pessoal liberal são todos assim. Então, vem com palavras tranquilizantes, porque por dentro estão com o cu na mão. Não eles estão pressionados, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu percebo, e eu acho que você vai ter uma visão muito mais clara em relação a essa sensação que eu tenho, é que sobre a patrulha ideológica, que é essa pressão. Eu acredito, pelo que eu sinto, não sei se eu vou exagerar, mas eu acho que ela está muito mais sedimentada do que nos anos 60. Mas é claro. Em que simonalizaram o Simonal, entendeu? E agora eu sinto a dominação é total. Não é? Nunca teve assim, né? Não, pior, como está hoje, mas nunca. Nunca, sempre houve um espaço, uma margem de manobra. Agora, você vê, já no tempo dos militares, o pessoal da esquerda já dominava o universo das comunicações. Quando você vai verificar, naquele tempo, todos os jornalistas, comentaristas conservadores, como Gustavo Corsão, Nicolas Boer, Lenildo Tabosa Pessoa, foram sendo afastados um por um. E quem estava na chefia das redações era só gente, não pode nem esquerdista, já gente do Partido Comunista mesmo, no tempo dos militares. E, ao mesmo tempo, fazia a imprensa nanica, denunciando a grande imprensa como se ela fosse pró-capitalista. Então, eles dominaram tudo, por cima e por baixo. E este esquema continuou, cresceu muito. E depois da ascensão do PT, passou a ter aqui as verbas oficiais. Então o negócio... O intelectual se tornou militante, né? O intelectual, o artista, o autor. Sim. Então você tem um espaçozinho pequenininho assim. De vez em quando sai uma reportagem mostrando o que é o Foro de São Paulo. Mas, por exemplo, se você pensar bem, você vê quantas pessoas a China matou nos últimos 50 anos. O total de mortos da China, desde 1949 até hoje, é de 70 milhões de pessoas.
Quer dizer, é um Só no absurdo. período da nossa ditadura, eles mataram uns 30 milhões no mínimo. Quantas vezes você viu isso noticiado na Folha de São Paulo? Eu me lembro de uma vez, porque eu pressionei o Otávio Frias, comecei a mandar e-mail mal criado para ele, daí um dia ele publicou uma noticinha. Mas aqui ainda tem a Cuba como uma coisa que as pessoas dizem que é teoria da conspiração, que Cuba é um país maravilhoso. Quer dizer, quando que eles dão voz para as pessoas que estão realmente, não Ione Sanches, porque Ione Sanches é oposição permitida. Né? E mesmo, nem mesmo essa eles toleram no Brasil. Né? Não, eu conheço muitos amigos meus que não podem ouvir falar na pobre Ione Sanches, ela é muito educada. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Né? Eu uma vez escrevi um artigo na revista Época, dizendo o seguinte: eu tinha acabado de ler o livro The KGB and Soviet Disinformation, escrito por Ladislau Bittman. Eu li esse livro também. O agente da KGB no Brasil, no tempo do golpe de 64. Eles compraram jornal, ele diz, nós tínhamos uma centena de jornalistas brasileiros na nossa folha de pagamento. Segunda coisa que ele diz, a história de que o golpe foi criado em Washington, fomos nós que inventamos, mediante documentos que nós falsificamos, e mostra lá os documentos. Daí eu fiz um artigo dizendo, quando é que vocês vão entrevistar o Ladislau Bittman? Nunca. Ele fala, inclusive, que eles não tinham como forjar o papel da CIA, eles forjaram com o FBI, não, né? Eles não conheciam nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Então usaram o nome do cara do FBI que estava lá. Você vê, a KGB não sabia de nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Na imaginação popular, nossa, o Brasil estava repleto de agentes da CIA para tudo quanto é lado. Por exemplo, só que a KGB não conhecia nenhum. Na semana passada, a Miriam Leitão estava no Globo News, entrevistando o pai e o filho nasceu no exílio, e eles estavam fazendo um documentário provando por A mais B que quem fomentou toda a revolução de fora para dentro foram os americanos, e colocando como fato histórico. Qual é a prova? Eles colocam lá um telefonema do Lincoln Gordon para o presidente Johnson, no dia 31 de março, dizendo assim, senhor presidente, os milicos botaram os tanques na rua, o que nós vamos fazer? Ou seja, está provando que até aquele momento os Estados Unidos não tinham feito nada. Eles tinham acompanhado, eles estavam informados, evidentemente. Mas a coisa os pegou, por assim dizer, de calça na mão. Eles não tinham colaborado em absolutamente nada. E mais ainda, eu fiz uma entrevista com o Paulo Egídio Martins, que foi governador de São Paulo, foi ministro das Minas, e eu encostei na porta e perguntei, doutor Paulo, é verdade que os americanos colaboraram com o golpe? Ele falou, não. Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei porque eu fui lá pedir, e voltei com a mão à frente e outra atrás. O máximo que eles nos ofereceram foi um navio de combustível para os nossos tanques, e não foi de graça. Eu tive que pagar esta coisa. Eu não tive dinheiro, pedi para meu sogro, que era banqueiro, paguei o depósito da porra do combustível que nós não usamos, e eles nem sequer devolveram os dinheiros do sinal. Seria esse navio que eles falaram que a armada americana estava em nossas costas, seria esse um navio de combustível. O navio de combustível, isso veio mesmo, mas não foi usado e não foi de graça. Agora, você imagina aqueles caras que estavam preparando o golpe, eles tendo que fazer a coleta para pagar a porra do navio de combustível e nunca receberam o dinheiro de volta. Essa foi a grande ajuda que os americanos deram. Que loucura, né? Quer dizer, isso aí não é interpretação minha, isso foi o próprio personagem da coisa, tá entendendo? Quer dizer, isso é eu fico pensando, tá bom que tem as gerações mais velhas, tem essa neurose, ou essa revanche, porque participaram, mas eu acredito que, historiadores mais novos podem ter um distanciamento. Eu, se fosse um historiador atualmente, eu adoraria rever essa história de uma maneira... Por mais pessoas independentes que apareçam, nós nunca vamos poder competir com a máquina de desinformação que está metida em todos os altos escalões da mídia, tá certo? Da educação, dos órgãos governamentais de cultura. Não é possível. Porque isso aí não é assim uma adesão espontânea. Eles são militantes treinados. É verdade. Tá entendendo? A barra está muito pesada, viu? Está pesadíssima. Nós estamos, quer dizer, eles já exercem o controle da opinião. E ainda não estão contentes. Ainda fazem... Eles brincam, eles fazem de conta, por exemplo, que a família Marinho manda na Rede Globo. Não manda nada. Pois eu vou lhe contar um exemplo de um milico que durante o regime militar, não é agora, né?
descobriu lá 18 agentes comunistas num jornal do Rio Grande do Sul, não vou dizer qual jornal que era. Chamou o diretor e disse, olha, tem aqui 18 comunistas, não é que esses caras que são comunistas só convicção, não, são agentes mesmo, estão lá. E daí o cara, eu vou demitir, etc, etc. Não demitiu coisa nenhuma. Passa um tempo, o oficial perguntou, o que é que o senhor fez? Diz, eu não posso fazer nada. Se eu demitir esses 18 caras, o jornal para. Então, assim, quem manda na redação é o comitê de comunista que está lá dentro. Isso é assim há mais de 40 anos. No tempo dos milicos já era assim. Eu estava lá e eu vi. Eu participei dessas coisas. Eu recebi aulas de moral e cívica muito esquisitas também no meu colégio, que eu tinha assistido o hino nacional e me dava as letras do Chico Buarque pra gente. Veja, a minha mulher foi professora de educação moral e cívica e ela era militante trotskista na época. O governo burro falou, agora vamos dar patriotismo para essas crianças. E abriu concurso para professores de educação moral e cívica. Todos os comunistas foram ocupar os lugares, porra. É muito esquizofrênico. Eu não sabia para onde correr minha cabeça. Eu falava, meu Deus do céu, a gente está em plena ditadura militar, né? Eu, garoto, minha mãe era fã do Médici e do Chico Buarque ao mesmo tempo também, é uma loucura. A conquista da hegemonia cultural pela esquerda data do período militar. Exatamente. Os documentos da Câmara Brasileira do Livro mostram que aquele período foi o período de maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Na música foram os festivais da canção, né? Sim. Que surgiu aquela penca de músicas de protesto, todas. Da Globo, por exemplo, os Marinhos, o que é que eles faziam? Eles davam lá um espaço para o Amaral Neto puxar o saco do governo. Então, naquele programa Amaral Neto, eles puxavam o saco, falavam maravilhas do governo. E o restante da programação era só mensagem comunista o tempo todo. Eram novelas de Dias Gomes, né? Dias Gomes, você tinha a comissão ali que avaliava os projetos de novela. Em primeiro lugar, tinha que ser aprovado do ponto de vista ideológico. Se passar do ponto de vista ideológico, então vamos avaliar do ponto de vista artístico, mercadológico, etc, etc. Era o Dias Gomes e a Janete Claire, militantes históricos do Partido Comunista. E eles ainda tinham jogavam aquela cascata de que a novela tal foi censurada pelo regime militar e não sei o que. Era censurada, ficava 2 semanas censurada e depois liberava. Aí dava aquele charme, né, da censura. O controle que esse pessoal tem sobre o noticiário hoje é infinitamente mais eficiente do que a censura no tempo dos milicos. Porque a censura, assim, eles botavam um funcionário na redação. Eu trabalhava no Estadão na época, o cara nem podia entrar na redação, os Mesquita mandavam ele trabalhar na portaria, e de vez em quando ele vetava uma notícia ou outra. Mas eles só tinham o poder de veto, eles não botavam notícias, tá entendendo? E além disso, eles não modificavam a redação. Então, só vetava uma notícia ou outra, que logo depois de 2 ou 3 meses era liberado. Quantas coisas que eu não escrevi foram publicadas depois de 2 ou 3 meses de atraso. Tá certo? Isso era censura. Agora, hoje não, é controle efetivo, está entendendo? E eu acho uma outra coisa, Olavo, eu me lembro que eu fui fazer uma palestra muito engraçada, acho que foi em Salvador, era eu de um lado, Ariano Suassuna de outro, e o Abu Janra de mediador. E, pô, o Ariano é um excelente contador de história, ficou lá falando umas 2 horas, um amor de pessoa, etc e tal. E aí o Abu Janra, quando foi me passar a palavra, isso me causou muita espécie. Eu assim, Lobão, você agora que é mais novo, vai falar 15 minutos. E aí ele começou a devagar, dizendo, sabe por quê? Porque a geração de vocês não entrou nos calabouços da ditadura, que a geração de vocês não enfrentou e não teve ideais. Aí eu olhei para a cara dele e dei uma mímica de Nelson Rodrigues, eu falei, meu querido Abu Janra, eu morro de inveja dos seus generais de bigode como inimigos do Tomix. Agora, os meus torturadores são Rosa Choque e vão pro show da Xuxa. Agora, nem me vem que não tem. E o que é pior ainda é que você vem com essa balela para um monte de bunda mole aí, e esses caras ficam puxando o saco de vocês, achando que vocês são os heróis, os reis da cocada preta, e eu acho que isso é uma perpetuação, e hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo na música popular, no teatro, no cinema, todos esses garotos repetindo, nas manifestações, as pessoas querem ser os heróis, como foram. Você sabe também que esses casos de tortura é assim, um testemunho a favor do outro testemunho a favor do um.
Pois é. Fazia tudo em família. Olha, eu vou contar um episódio para você. Eu tenho uma contraparente que esteve presa de fato, depois foi liberada, morreu de velha, na Suécia. Está lá na lista das vítimas da ditadura. E um monte de jornalista aí que a gente sabe que pô, teve uma passagem alguma, ou foi preso, pernoitou na cadeia, qualquer coisa assim, e vocês pagam todo esse papel de vítima. A minha mulher foi presa durante 2 dias, né? 1 dia, 2 dias. A gente podia estar na lista aí dos indenizados. Eu fui preso e interrogado durante 6 horas, daí acharam que eu era um tipo insignificante, me deram um pé na bunda e mandaram embora. Também podia dizer, fui preso, né? De inventar a historinha. Agora esses caras te inventam. E é outra coisa, isso é obrigação. Você não viu o depoimento da Miriam Macedo? Ela disse que naquela época ela mentiu por instrução do chefe, do líder dela, dizendo que foi torturada e não foi coisa nenhuma. Agora, essa teve, vamos dizer, a sinceridade, a honestidade de contar. Saberemos dessas coisas daqui a 50 anos. Pouquíssimos desses caras. O Gabeira agora também contou a situação, teve a honestidade de dizer, não, nós estávamos lutando por uma ditadura proletariado. Ninguém que pegou em armas no Brasil teve algum dia pensando em lutar pela democracia. Né? Eles, também um outro Arão Reis, eu acho, se não me engano, também falou, uns 2 ou 3 guerrilheiros, e que imediatamente são execrados por todos, né? Ao invés das pessoas perceberem que alguma coisa está acontecendo de errado. Né? Então, eu acho que está realmente tudo dominado. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse país? Você acompanhou o caso do Caco Barcelos? Que ele foi agora foi expulso. Faz anos.